Você já se perguntou os malefícios para uma criança que cresce sem o pai? Você tem lembranças do seu pai por perto? Muita gente não tem. E isso vai além de presença física. É sobre afeto, identidade e autoestima. E hoje vamos entender como a ausência paterna pode impactar várias gerações. Bom, segundo o portal Mundo Psicólogos, falta de presença paterna correlaciona-se com baixa autoestima, insegurança emocional, predisposição a transtornos, ansiedade, depressão e relacionamentos tóxicos ou vício behaviorais. A psicanalista Andrea Ladislau afirma que a ausência paterna compromete o desenvolvimento cognitivo, integrativo, social e emocional, gerando insegurança e dificuldades com a autoridade. O que mostram pesquisas acadêmicas. Como a psicologia explica isso? Teorias como a de Erikson explica que o jovem pode ter imaturidade na formação da identidade sem referência paterna. A teoria de triangulação de Abelin e Loewald explica o pai rompe a unidade simbiótica entre mãe e filho, permitindo a individuação saudável. E o pai como modelo de autorregulação emocional e autoridade simbólica, a ausência dele dificulta o autocontrole e o respeito a limites. Bom, muitos jovens, meninas e meninos principalmente, eles costumam a ter vários tipos de comportamento de risco. Os jovens que cresceram sem pai desde ali da infância, eles costumam confrontar figuras de autoridade, como chefe de trabalho ou qualquer outro cargo que tenha uma hierarquia ali, né? E muitas meninas também buscam relacionamentos amorosos com os seus parceiros e enxergam ele como aquela figura paterna, aquela figura que ela não teve na infância. E muitos namorados e maridos reclamam disso. Elas enxergam eles como o pai que ela não teve, um papel masculino que elas esperam de carinho, de atenção e não como um marido. E muitas namoradas também, esposas, reclamam que os seus namorados, os seus maridos, têm atitudes que não têm muita firmeza, que não têm aquela autoridade, ou o contrário, querem ser autoritários demais porque não teve uma figura equilibrada ali, uma família equilibrada, não teve um exemplo masculino ali na família. Aí ele acha que é a posse da esposa, ou senão ele tem dificuldade com liderar, dificuldade de tomar risco, e muitas mulheres reclamam dessa questão porque os maridos eles não têm voz ativa, eles não sabem resolver problemas, né, complexos que exigem ter peito para poder lidar com aquelas situações. Bom, mas existe uma notícia boa por trás de todo esse problema que eu pesquisei aqui no meu computador, que a boa notícia é como minimizar esses impactos. Pesquisadores apontam que presença de figura paterna substituídas, tios, avós, avós no caso, mentores, terapia e suporte emocional familiar podem reduzir os danos. E é justamente isso. Eu falo muito aqui no canal que existe muito preconceito por conta dessa parte machista da sociedade, que o homem não tem que ir para psicólogo, não tem que ir para psiquiatra, tem que sempre fazer atividades de risco mais pesadas. Mas homens que têm esse problema com falta de uma figura paterna desde a infância, precisa de uma terapia, precisa passar por um psiquiatra, e não é vergonha nenhuma. Isso vai ajudar ele na vida dele, como agir, como lidar com as pessoas, como lidar com situações de pressão na vida adulta, né? Situações ali que ele tem que dar cara a tapa com desafios profissionais, ou se não situações de perigo, fazer de repente uma luta marcial, uma arte marcial ali, pode ajudar também a distrair bastante a cabeça, né? Procurar mentores ali, como mestres, aliás, de alguma luta marcial, eles podem muito bem ajudar os homens a controlar sentimentos como raiva, ter disciplina, aprender como se defender, por exemplo. E também outro ponto que eu vi aqui é a importância da intervenção precoce, apoio psicológico e criação colaborativa pode prevenir internações emocionais e rupturas familiares. Como eu acabei de falar, o homem que se cuida, né, com um psicólogo, ele pode evitar vários comportamentos violentos, comportamentos de risco, conflitos com a família, conflito com amigos, no convívio social, no grupo de amigos. Tem muitos homens, meninas também que têm dificuldade de lidar no meio social, lidar com o meio de amigos. Muitos ali não têm amigos, né? Acaba não tendo amigos por essa questão de não saber como lidar com conflitos, né? No grupo de amigos pode ter conflitos, e muitos não sabem como lidar com essas situações, porque muitos pais ensinam ali a criança com momentos de conflito, momento de zoeira, momento de um tirar sarro da cara do outro. Eu acho que só tendo aquela figura materna, com aquela figura acolhedora, aquela figura de proteção, eles não vão saber aquela hora de atacar, digamos assim, né? Que é muito ensinado pelos pais, encorajar os seus meninos e as suas meninas. E muitos
dessas crianças, desses jovens, não tem essa figura, essa noção de ter esse ataque, de ter essa coisa de ir mais para cima do problema. Eles têm mais aquela visão feminina, de acolhimento, aquela coisa mais proteger dos problemas, sabe? E isso é muito problemático, por isso que todos os jovens que crescem ali sem a sua figura paterna devem procurar, sim, uma ajuda psicológica, né? Se for preciso conversar com um psiquiatra, se a questão mental tiver um pouquinho agravada, um pouco abalada. Isso não é vergonha para ninguém. E para concluir, bem, a ausência materna nunca é culpa da criança. Existem vários fatores, ou o pai morreu por algum motivo, doença, ou assassinato, ou muitas vezes ele viaja muito por causa de trabalho, né? Acontece casos de traições, enfim, mas nunca é culpa da criança. Isso deixa marcas profundas nos relacionamentos, na autoestima, na autoimagem, acredito também. Mas lembrando que se tu cresceu sem pai, isso não define quem você é, mas o importante é que tu sempre cuide da sua mente, tu sempre cuide do seu emocional, nunca deixa isso te abalar, nunca queira ser, principalmente para os homens, 2, 3, 4, 5 mil vezes mais masculino do que tu é, ser um revoltado. Também não ser uma pessoa que evita tudo, que foge de conflitos, que não quer se cuidar. Sempre cuide-se, sabe? Procure psicólogo, psiquiatra, que não é vergonha para ninguém. Tu tá fazendo isso por você mesmo e não por outras pessoas. Tu precisa cuidar primeiramente da sua mente e tu tem que pensar primeiramente em você, porque se tu não se salvar, mais ninguém vai querer salvar por você. O máximo que tu pode ouvir ali é conselhos. Meninas, a mesma coisa. Meninas que cresceram sem pai, sem figura masculina, que acham que tá tendo problemas no relacionamento com seu cônjuge, né? Espera alguma coisa como superproteção, de repente ali não enxerga ele como um marido, um namorado, e sim como, digamos ali, um pai. Tome muito cuidado com isso, porque nós homens não nos sentimos bem com essa situação, porque nós esperamos estar ali com uma esposa, não com uma filha, né? Procure também ajuda psiquiátrica, psicológica, o que seja, e não deixe isso definir quem você é, entendeu? A culpa não é sua. Você pode ter problemas ali de falta de coragem, ou se não querer ser uma revoltada e achar que pode tudo e encarar tudo nas costas, sendo que o mundo é cruel, uma máquina esmagadora, e não quer saber o quanto que tu aguenta, tu é forte, vai querer sempre te esmagar, mas sempre com uma boa ajuda. Para quem não teve essa figura paterna, é necessário ali para poder quebrar esses problemas e melhorar a vida, tirar esse peso das costas e evitar o pior. E contigo, como é que foi? Você cresceu com a sua mãe, com a sua avó, o seu pai foi presente, não foi? Você tem relatos de familiares, ou se não de amigos próximos que cresceram sem pai e tiveram problemas com isso? Algum amigo que teve algum comportamento ali que tu percebeu que parecia que era falta de um pai? Amigos que teve relacionamentos, ou já se relacionou com uma pessoa que não teve presença paterna e teve problemas nesse relacionamento, ou tu já percebeu que tu mesmo já teve uns comportamentos considerados ruins por essa falta de presença paterna na sua vida? Conte aqui nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo e muito obrigado por assistir.